O evangelho, ele tem um potencial de vida, um potencial de construção que a gente não imagina, né? Ele é um manual de serviço, guia de boas maneiras, né? Tem uma proposta muito forte de vida em Cristo, né? Quando a gente pensa nesse aspecto de você viver em Jesus, de você viver com Jesus, de você converter a sua crença, não apenas num conjunto de regras, num conjunto de ideias, mas também num conjunto de propostas de vida. A gente sabe que ao longo do tempo, ao longo da história, a hermenêutica permitiu várias interpretações do que seria a cada tempo essa vida no Evangelho, do que seria a cada tempo essa vida de Evangelho, com o Evangelho, né? Nós tivemos muitas interpretações, algumas inclusive que afastavam muito a cada um de nós da vida plena que o nosso Mestre nos ofereceu. Ele disse-nos: eu venho para que tenhais vida, mas vida em abundância. Não é qualquer vida, é uma vida bastante, é uma vida plena, é uma vida íntegra, é uma vida inteira. E por muito tempo, as interpretações do Evangelho foram feitas de modo a fazer com que nós tivéssemos uma vida menor, uma vida de medo, uma vida de restrições e uma vida de frustrações. Uma vida em que muitas coisas que eram parte de nós foram ditas que eram erradas. E alguma das consignas que nos foram passadas era de dizer sim para tudo, né? Tanto nós, as mulheres, quanto os homens também. Apenas os sims deveriam ser para coisas diferentes, né? Então, a submissão, a correção, o sentido de ética, o sentido de respeito, eram sentidos que, na verdade, muitas vezes eu tinha que escolher entre o respeito a mim e o respeito ao outro. Muitas vezes havia interpretações baseadas no Evangelho, segundo as quais, para eu conseguir amar a Deus, eu teria que não me amar. Para eu conseguir fazer a vontade de Deus, teria que me agredir, teria que me violentar de uma forma totalmente contraproducente. E aqui não nos cabe o julgamento perante os nossos companheiros que vieram antes de nós, porque eu realmente estou convicta de que todas as crenças têm um motivo de ser, fizeram parte do nosso processo de construção e fizeram parte também do nosso amadurecimento espiritual. Ao mesmo tempo em que a gente vê tudo isso, em que a gente vivenciou tudo isso, e que quando eu falo vivenciou, eu estou assumindo aqui o fato de que nós, como espíritos imortais, estivemos nesses lugares, tá? Então, a nossa vida não começou quando essa vida começou. Então, sempre que a gente trouxer para as nossas falas um contexto histórico, a gente vai estar trazendo um contexto que também é pessoal. Quer porque a história nos atravesse, de um ponto de vista social, quer porque os atores que somos agora estivemos com outras roupagens nas passagens de outrora. Então, a gente está dentro de um fluxo histórico. E eu não posso falar em evangelho, eu não posso falar em Jesus sem me atentar para essa historicidade, sem me atentar para esse fluxo que nos abraça, sem me atentar para o fato de que nesse momento agora nós estamos vivenciando um momento de transição planetária. E essa transição planetária é da nossa conta. Essa transição planetária faz parte de quem somos. Nós não estamos aqui por acaso. Às vezes a gente fala dos períodos estranhos que nós estamos passando como se isso não fosse a nossa conta. Ah, porque essa geração e não sei o que lá. Gente,
Essa geração é a gente. Ah, porque a geração anterior... A geração anterior era a gente. Nós não somos recém-chegados nessa história. Isso faz parte. E é muito interessante a gente ver esse período de transição e lembrar do nosso Rabi da Galileia, do nosso mestre, da nossa referência espiritual máxima, que é Jesus de Nazaré. No sentido de que ele, na sua história junto a nós, no seu legado, nos trouxe muitas vezes o não. Tanto de forma literal, né? Seja o seu falar sim, sim, não, não, lá do Sermão da Montanha, que é uma das passagens icônicas desse sermão, é uma daquelas passagens que a gente pensa, gente, eu vou lembrar disso pro resto da vida, eu vou estudar isso o resto da vida, e cada vez que eu estudar, eu vou perceber uma coisa que eu não percebi antes, que eu não percebera antes. Então, quando a gente fala assim, seja o seu falar sim, sim, não, não, que foi o Cristo que trouxe, mas ele também trouxe algumas questões. Aquele momento, por exemplo, em que um homem rico, né, fala assim, olha, eu só vou enterrar meus pais e eu volto para te servir. E ele trouxe, né, deixe que os mortos enterrem seus mortos. A gente pensa, como assim? Isso vai contradizer os mandamentos de honrar o pai e a mãe, como assim? Né? E a gente começa a perceber que o evangelho, ele não é uma leitura literal, né? A hermenêutica bíblica, ela comporta graus de aprofundamento, em que a literalidade, entender as palavras, entender o sentido literal, é apenas uma parte da nossa história. O evangelho não foi simplesmente escrito, ele foi escrito por pessoas que foram tocadas por uma experiência revolucionária. O hálito dessa experiência atravessou milênios, atravessou continentes, atravessou perseguições, tanto que agora a gente está aqui, numa terça-feira à noite, falando o quê? Disso. Imaginem o poder dessas palavras, dessas ações, o amor na veia da humanidade que a gente recebeu. E foi um amor na veia que também teve negativa. E aqui eu não estou falando de ameaças. E aqui eu não estou falando de condenações. E aqui eu não estou falando de julgamento necessariamente. Eu estou falando de momentos em que a gente pegou, em que o Cristo, pegou e falou, não, isso aqui não vai acontecer. O comércio na casa dos meus pais não vai acontecer, do meu pai, perdão, não vai acontecer. Não é? A gente não vai confundir o que é de Deus com o que é de César. E essa potência evangélica a gente precisa resgatar. A leniência, a compaixão não podem ser confundidas com negligência e convivência. Nós vivemos um período em que o ego está sendo exaltado. E muita gente confunde ego com autoestima, é impressionante, né? Ah, não, você tem que ficar em primeiro lugar, é a sua autoestima. Não, amor, isso aí é egoísmo, a autoestima é outra coisa, tá? A gente vai conversar devagar para entender a diferença entre egoísmo e autoestima. Mas no fundo de tudo isso, ainda há situações em que a gente deveria dizer não e não diz. Porque a gente não sabe o que as pessoas vão pensar da gente. A gente muitas vezes quer ser bem visto por pessoas que a gente não admira. Olha que loucura. Né? A gente se preocupa muito com a impressão que as pessoas vão ter da gente. A gente se preocupa muito em parecer. Mesmo que para parecer eu deixe de ser alguma coisa. Ou eu tenho que abrir mão dos meus ideais de ser. E aí a gente pergunta assim para os jovens, né? A gente está na época do Enem. O que você quer ser? O que você quer fazer? Mas a gente não pergunta para eles, escuta, meu bem, vem cá, o que você não quer ser? O que você não quer fazer? Né? E o não também é um começo. Muitas vezes a gente está imbuído em processos e a gente pede por direitos. Mas às vezes a gente não pede por responsabilidades. Olha, eu quero assumir essa responsabilidade, vem cá.
Eu quero assumir esse compromisso, vem cá. Né? Porque a partir do momento em que eu atraio para mim uma responsabilidade, eu atraio para mim um compromisso, eu atraio para mim um encargo que não necessariamente vai ser um fardo, eu estou tendo que dizer não para muitas coisas. Entende? Um exemplo muito tolo e muito simples. A gente teve essa ideia, estou tendo a alegria de estar aqui com vocês, acabei o atendimento, eu não ia ter tempo de comer. E tudo bem. E tudo bem. Porque estar aqui era importante. Falar de Jesus era importante. A gente pensa por muito tempo que dizer sim é ser bonzinho e dizer não é ser mal. Como é que a gente fala das crianças? Ah, fulano é boazinha, não dá trabalho. Fulano é bonzinho, fica quietinho. Desde quando isso é ser bom? E desde quando dar trabalho é ruim? Muitas vezes uma criança dá trabalho porque ela precisa. Ela precisa de atenção. Ela precisa de direção. Ela precisa de amparo. Ela precisa de afirmação. E o que a gente faz por uma criança, gente, não é entre nós e a criança. É entre a gente e Deus. Né? Aquilo que eu faço por um filho, como é que eu vou cobrar de um bebê de 6 meses? Olha, você tem que me respeitar. Oi? Gente, ele não fala. Ele não tem condição. Ah, mas é um espírito imortal. Nesse momento, ele não tem elementos cognitivos para compreender a subjetividade do respeito. Ele não tem. Não é questão dele não querer. Ele não tem. Então, a conta que você pode pedir, se você precisar pedir conta do trabalho que você tem, é entre você e Deus, porque foi ele que permitiu. Você, Deus, espíritos, amigos, benfeitores, seja lá o que a gente queira chamar para conversa. Mas a criança, nesse momento, não está em condições de nos devolver absolutamente nada. E muitas vezes, trabalhando com orientação parental, eu vejo pais pedindo satisfação de criança de 2 anos. Como, meu Deus? Eu fico, às vezes, até chocante isso. Porque é muito fácil quando eu falo assim, ó, fulano tem que me respeitar. Beltrano tem que saber qual é o seu lugar. Sou eu, numa posição egóica superior, colocando o outro no seu lugar, enquadrando o outro. Mas qual é o momento em que eu vou me colocar no meu lugar? Em que eu vou olhar para mim mesma, olhar para mim mesmo como um espírito com um projeto. Com um projeto superior de crescimento. Por exemplo, vocês têm um projeto superior? Porque quando fala, o que você vai fazer? Ah, eu vou trabalhar não sei aonde, daí eu vou ganhar não sei quanto, daí eu quero comprar uma casa. Ok, tudo isso é digno. Não tem nada de errado em você querer ter uma casa, você querer ter um emprego, você querer ter uma boa condição, você querer estudar, tá ótimo. Eu, nesse momento, sou a doida que está estudando e eu quero estudar mais. Mas reparem que a gente, daqui a 100 anos, todos nós estaremos mortos. Daqui a 100 anos, os nossos corpos estarão sob lápides e estarão convertidos em cinzas. Isso é um fato. E aí, quando a gente pensa nisso, nos parece razoável pensar, eu tenho que ter um projeto além desse momento específico. Eu preciso de um projeto superior de existência. Por exemplo, eu tenho um projeto aqui que eu acho que vocês vão concordar. Eu gostaria muito de não ir para as trevas. Então, se eu encarnei nessa vida aqui com laços nas trevas, eu gostaria muito de rompê-los para conseguir aí reencarnar olhando para Jesus, desencarnar olhando para Jesus, olhando para o bem, aí andando na direção do bom caminho. Vejam bem, é uma meta simples. Veja que eu não estou falando para vocês, olha, gente, eu quero desencarnar e ser um espírito superior. Gente, eu quero desencarnar e ir para um lugar bom. É um projeto razoável? É. Mas para conseguir isso, eu tenho que fazer o quê?
eu tenho que dizer não. Sobretudo para quem? Para mim. Enquadrar o outro é razoavelmente simples. Né? Falar, Cauê, você tá errado. Vem cá, Cauê. Senta aqui. Ó, você tá errado nisso, 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 entendeu? E se ele não aceitar, ele não é humilde. Né? É um espírito endurecido. Mas é aquele momento em que eu olho para mim e falo, nossa, Ju, você veio falar com o pessoal, você não foi tão acolhedora como você precisava ser, né? Você podia ter sido mais gentil com o pessoal. Você não foi. E fazer isso sem espancamento moral, mas sendo clara. Será que eu fiz tudo bem que eu podia? Não? Ok. Então eu vou fazer melhor. Que a nossa negativa não seja simplesmente uma negativa, que venha com uma proposta. Eu não fui tão gentil quanto eu poderia com o pessoal da terça-feira à noite. Então eu vou fazer melhor. Eu não estou sendo tão paciente quanto eu poderia com os meus colegas de trabalho, com as crianças ou com o que for. Como eu posso melhorar? Né? A vida com o Evangelho não é outra vida, senão a vida na Terra com um sabor diferente. E a vida com Jesus exige ser uma vida de educação, sobretudo a autoeducação. A gente vê na internet muitas críticas a grupos, hoje tá na moda, né? Eu tô até parando de abrir o rede social porque tá chato. Sempre tem alguém, porque aí critica uma coisa, critica outra, com aqueles tons assim bem intensos, né? E aí eu fico falando, nossa, gente, quem tá escrevendo isso acha que vem da onde? Essa sociedade somos nós. Nós não somos espíritos angélicos que fomos abduzidos para a Terra nos últimos 50 anos. Majoritariamente a gente está aqui, a gente é daqui. Majoritariamente esse caos que a gente está vivendo, teve a nossa mão. Se não na ação, na omissão. E se a gente está aqui nesse momento, nesse lugar, nessa hora, é porque é nosso. A obra é de Jesus, mas a tarefa é nossa, né? Já não diz a canção? E a gente precisa abraçar. Abraçar, dizer sim para essa proposta de vida. Dizer sim para o evangelho na gente. Dizer sim para essa proposta de se reconectar com Deus. Não de uma forma teórica, não de uma forma invasiva, não de uma forma punitiva, julgadora, mas de uma forma propositiva, de uma forma humana, de uma forma inteira, de uma forma plena, de uma forma acolhedora, de uma forma presente, de uma forma real, prática. O evangelho do terceiro milênio, da Terra em transição, precisa ser um evangelho prático. Precisa ser um evangelho de reverência. A gente reverencia o nosso Senhor Jesus. Não mais em tempos de pedra. A gente reverencia o nosso Senhor Jesus. Não mais doando a nossa vida em holocausto, nas fogueiras, nas arenas. A gente reverencia o nosso Senhor Jesus, dizendo: vem jantar comigo.
Vem jantar comigo. Me ensina a viver no Evangelho. Me ensina a perdoar. Me ensina a respeitar a diversidade. Me ensine a contemplar o diferente sem rotular tanto. Me ensina a dizer não para mim. Me ensina a amar quem não me ama, sem me anular no processo. Me ensina a perdoar, sem me destruir. Me ensina, Jesus, a dizer não para o mundo, para dizer sim para ti. Mas me ensina a dizer não para o mundo, não de forma que eu me isole, não de forma que eu me tranque, não de forma que eu me zangue, não de forma que eu me julgue superior a quem quer que seja, porque essa não é a minha função no mundo. Me ensina a dizer não para poder dizer sim para coisas mais inteiras, coisas mais reais, coisas mais fortes, coisas mais vivas. Me ensina a estar aqui, presente nesse momento. Me ensina a me curar de mim e me ensina a levar muito amor nesse processo. Gente, eu queria agradecer muito esse momento que a gente teve de troca. Queria agradecer demais. Eu vou interromper o registro, né, que a gente está fazendo aqui, para a gente poder conversar. E aí, nessa proposta de conversa, eu queria fazer uma proposta para a gente que está aqui hoje. Queria que a gente pensasse em um momento da nossa vida em que a gente precisou dizer não, em que foi muito importante a gente falar: agora não, agora chega, agora é meu limite. E o que veio de bom a partir disso? Vocês entendem? Porque quando a gente diz não para a coisa certa, a gente vai dizer um monte de sim para a vida. Às vezes a gente fala que Deus não abre para a gente algumas portas. Mas sabe qual é o segredo? Deus não abre uma porta em que Ele não esteja do outro lado. Por isso é que tantas vezes parece que as coisas não são como a gente queria. Então eu vou parar a gravação e a gente vai abrir para conversar. E a gente vai poder falar sobre coisas que aprendeu, sobre os nãos que a gente aprendeu a dar, ou sobre os nãos que a gente precisa dar. Para isso, eu queria sugerir um pacto, né? O que a gente conversar hoje, a gente não vai tirar daqui, tá? Eu vou parar a gravação agora, não vai ter nenhum registro, e a gente vai poder conversar um pouco, todos juntos, trocando. Então, primeiro pacto que eu vou fazer com vocês, não sai daqui. Segundo pacto que eu vou fazer com vocês, quando a gente for intervir, a gente vai falar da gente. A gente não vai falar do outro que acabou de falar. Tipo assim, olha, o que você falou me fez lembrar tal coisa. E fala como você agiu, como você sentiu, para a gente não transformar isso aqui, sem querer, numa exposição. Tudo bem? Então,